matar. O Atlético está tendo dificuldades para criar com Hulk, com Fábio Gomes, com Kardec, com Vargas, com Keno. Ô Du, Oi. Aí deixando o papo mais coletivo, mas também falando sobre esses aspectos individuais. É mais fácil jogar melhor com quem joga mais bola, né? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, mas pro Atlético tá difícil até com isso. Isso é verdade. Eu vou voltar nos jogos contra Flamengo, contra São Paulo. Tá? Era o que tinha de melhor em campo. E não rendeu. Eu já tenho chamado a atenção para isso aqui há um tempo. O Atlético virou o cobertor curto. O Turco, para tentar arrumar o sistema defensivo, ele tirou do ataque o poderio que tinha. Ou seja, para cobrir os pés, ele descobriu a cabeça. Se ele for tentar melhorar o ataque novamente, ele corre o risco de cobrir a cabeça e descobrir os pés. Isso é uma falha do treinador, ele não consegue dar equilíbrio. A gente já viu isso no Atlético em outros momentos. Aquele Atlético do Sampaoli era avassalador no ataque, mas sofria muitos gols. O Cuca conseguiu dar equilíbrio. Era um time que continuava fazendo muitos gols e que sofria poucos gols. O Atlético tem sofrido menos. Hoje não foi o caso, tá? Nas últimas semanas eu tenho dito, o Turco conseguiu fazer com que o Atlético sofra menos com contra-ataques. Hoje foi um pavor os contra-ataques no primeiro tempo, foi um Deus nos acuda. E o gol do Cuiabá na segunda etapa, aí eu acho que a falha é muito mais de quem está em campo. Fabrício Calazans é prova, tá aqui do meu lado. Quando o Cuiabá pega aquela bola, fala, mata a jogada, Alan. Mata, faz a falta, Alan. Falei umas 4 vezes. O Alan só foi acompanhando, gol do adversário, gol do Cuiabá. Então, às vezes, também o problema está no atleta. Aquela tomada de decisão. Geralmente, a tomada de decisão, a gente fala muito do atacante, né? Tomou a decisão errada. Mas no gol do Cuiabá, a tomada de decisão do Alan foi equivocada. Para a jogada. Você está com 53 minutos do segundo tempo. Pouco importa, você vai tomar um cartão amarelo, você vai tomar um cartão vermelho, que não seria o caso, seria uma falta tática, talvez um cartão amarelo, no meio de campo. Parou a jogada, não tem gol, passa ali 30, 40 segundos, acabou 1-0. O fato é que o gol do Kardec, Cirilo, era um grande castigo para o Cuiabá, que, sinceramente, não merecia ter perdido o jogo, pelo que fez no primeiro tempo e pelo segundo tempo tão equilibrado como tivemos na Arena Pantanal. O segundo tempo, 0-0 ali, era o resultado mais justo. E o gol do Cuiabá acabou sendo um castigo para o Atlético, que conseguiu fazer seu gol, né? Mas isso é o futebol. O futebol é desse jeito, não existe justiça no futebol. As dificuldades acontecem. Acho que o Galo teve muita dificuldade contra o Cuiabá. Eu poderia aqui estar dizendo, mas pegou um adversário organizado. O próprio Palmeiras teve muita dificuldade lá em São Paulo, na última rodada, venceu por 1-0. Num gol que ele toma a bola no meio de campo e consegue pegar a defesa do Cuiabá desorganizado. Eu poderia citar isso como exemplo para tentar justificar a dificuldade do Atlético contra o Cuiabá. Só que a dificuldade do Atlético, eu repito, não é só contra o Cuiabá. É contra vários outros adversários e vem sendo ao longo dos campeonatos. Não só do Campeonato Brasileiro. O Atlético faz alguns bons jogos, como fez, por exemplo, contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil. O Atlético jogou muito bem. Venceu por 2-1, poderia ter vencido por 3-4-1. E foi para o Rio de Janeiro, fez um jogo que parecia outro time. O Atlético contra o São Paulo fez um jogo de controle de bola e de volume ofensivo absoluto, mas não finalizava. O Atlético contra o Botafogo teve dificuldades. E aí eu já até chamava atenção para o Botafogo, né? Que eu comentei Botafogo e América. Foi um time que finalizou muito, Cavicchioli foi o melhor em campo. Botafogo é um time que finaliza demais, mas erra muito. Mas o questionamento não é esse. O questionamento é a dificuldade que o Atlético tem para finalizar, para fazer gol, seja qual for o adversário. Seja o adversário Botafogo, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, que ficou 0-0, seja o Cuiabá. E aí, meu amigo, quando você tem dificuldade para finalizar, em algum momento você vai acabar sofrendo lá atrás. E sofre. E hoje aconteceu, com a dificuldade para finalizar, para criar, conseguiu fazer seu gol, mas eu repito, num erro que para mim foi do volante do Alan, numa tomada de decisão equivocada, para o jogo, faz a falta. Não, deixou o adversário carregar a bola e acabou sofrendo. O problema do Atlético, os economistas que gostam dessa linguagem, é macro, não é micro. O Atlético não tem um probleminha, o Atlético tem um problema maior. O problema do Atlético, eu repito, não é o Fábio Gomes, não é a tomada de decisão errada do Alan. O problema do Atlético não é um pênalti que foi deixado de marcar contra o São Paulo. O problema do Atlético é maior que isso.
O problema do Atlético é coletivo, o time não funciona como em outras oportunidades e que precisa ser corrigido. Transferir, terceirizar a culpa para a arbitragem, para o adversário ou para apenas um atleta, eu não acho que é o melhor caminho. Por isso que eu vou batendo nessa tecla aqui de problema é coletivo, futebol é coletivo. Se o problema coletivo não for arrumado, não for solucionado, ficar apontando o dedo para A, para B, para a arbitragem, para o adversário, aconteceu. É coletivo o problema do Atlético. E é um problema de equilíbrio. Que o Turco, em determinado momento, conseguiu arrumar defensivamente o que o Atlético sofria com contra-ataques, não foi o caso de hoje, porque hoje sofreu, mas ao mesmo tempo que arruma ali atrás um probleminha, ele passa a ter outro problema que é lá na frente. Como que ele arrumou esse problema do contra-ataque? Baixando a linha. O Atlético joga com um bloco um pouco mais baixo. O que é bloco mais baixo? O Atlético é um time que se defende mais perto do Everson. Em vários momentos joga em contra-ataque. Diga, Cirilo.